No Rio Grande do Sul, o INSS foi obrigado a flexibilizar as regras para o pagamento de um benefício. A mudança foi determinada pela Justiça, que levou em conta um traço cultural da comunidade. Adriana conheceu cedo a maternidade. A primeira gravidez foi ainda na adolescência, aos 14 anos. Apesar da pouca idade, a índia Caigangue conta que já trabalhava no campo. Nós trabalhávamos mais na lavoura daí, na roça. Uhum. O que você fazia na lavoura? A gente plantava feijão, milho, o que a gente pudesse plantar, a gente plantava, né? E daí o mais é pro gasto. E daí mais era artesanato, né? A gente saía fora daí. Na época, a Adriana procurou o INSS para pedir o salário maternidade. É que no Brasil, quando o assunto é previdência social, os índios são equiparados aos trabalhadores rurais. Isso significa que eles podem receber o benefício de um salário mínimo, mesmo sem ter contribuído com o INSS. No caso da licença maternidade, o pagamento dura 4 meses. Eu fui uma vez só. Daí, como não deu a primeira, da segunda eu não quis ir mais, daí, né? Porque já não deu o primeiro. Adriana, que hoje tem 32 anos e 4 filhos, desistiu de brigar pelo benefício depois de ouvir a primeira resposta do INSS. O Instituto negou o pedido, com base na Lei 8.213 de 1991. A norma considera segurados especiais trabalhadores que atuam na zona rural, fazem artesanato ou vivem da pesca. Mas essa condição só é conquistada quando a pessoa completa 16 anos. Não é uma questão nem de elas terem necessidade ao benefício, que podem ter, mas ter necessidade e ter direito são coisas diferentes. A lei coloca como segurado especial apenas o menor a partir de 16 anos. Se elas não têm essa idade, o INSS cumpre o que diz a lei. Mas esse entendimento vem sendo questionado na Justiça. Recentemente, 2 índias caigangues que engravidaram antes dos 16 anos conseguiram ter acesso ao salário maternidade. A ordem foi dada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Elas vivem na aldeia de Inhacorá, no noroeste do Rio Grande do Sul, e também ganham a vida trabalhando no campo. O pedido para o pagamento da licença maternidade chegou à Justiça por meio de uma ação civil pública, proposta pelo Ministério Público Federal. O argumento do Ministério Público Federal foi que a legislação, nessa hipótese, por se tratar de indígena, deveria ser interpretada de outra forma, de acordo com a legislação própria indígena, seja a Constituição, seja o Estatuto do Índio e a Convenção 169 da OIT, que manda respeitar as particularidades desta cultura, ou seja, deve-se considerar que elas têm uma outra cultura em que elas começam a trabalhar mais cedo, a ter filhos mais cedo e, portanto, a serem seguradas do INSS também mais cedo por estarem exercendo a agricultura. Além do aspecto cultural, a Justiça também considerou outro ponto previsto na legislação: a possibilidade de uma pessoa exercer atividade remunerada antes mesmo de completar 16 anos. Nossa Constituição permite que alguns benefícios sejam dados aos menores aprendizes a partir dos 14 anos de idade. E por força desta previsão constitucional e da realidade cultural, a turma entendeu por bem que deveria ser dada uma interpretação em favor da proteção que o regime previdenciário dá aos trabalhadores e a própria legislação trabalhista aos trabalhadores, e essa proteção tem que ser estendida à indígena a partir dos 14 anos de idade. Apesar da derrota, a Previdência continua sustentando que não há previsão legal para a concessão do benefício. Por isso, o INSS recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal. O INSS tenta demonstrar no recurso extraordinário que o segurado aprendiz é uma exceção prevista na consolidação das leis do trabalho, exclusivamente vigente para segurado urbano com carteira assinada, com contrato muito específico, o que não é o caso dessas menores. Mesmo sem a palavra final dos tribunais, o cacique dessa aldeia Caigangue, localizada na zona sul de Porto Alegre, comemora a primeira vitória. A gente acha que a partir de agora
o próprio poder público vai ter que saber que nós temos que ter respeito para nossas culturas e como nós caigangue, né, que nós temos nossas línguas maternas, temos nossas culturas, né, a gente tem esse direito de dizer que nós somos caigangue. Direito que, nesse caso, tem um significado especial. Às vezes tem que comprar remédio, sustentar a criança,